Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Qual dos dois é melhor para você conseguir queimar gordura rápido? E ainda, qual deles não deixa você perder massa muscular nesse processo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas evidências científicas e a minha experiência como ex-atleta de fisiculturismo para você entender melhor sobre cada uma dessas duas estratégias, o que é verdade e o que é mentira, e aí sim escolher qual é a melhor para os seus objetivos. Você já deve ter ouvido falar muitas coisas sobre o jejum intermitente, algumas coisas boas e outras ruins, e de fato eu quero te mostrar que tudo na vida vai ter coisas boas e ruins. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre como funciona esse jejum intermitente. Para você ter uma noção, a partir de 12 horas sem alimento, em jejum completo, o seu corpo para de utilizar a glicose como fonte principal de energia. Sim, o nosso corpo prefere a glicose como fonte principal de energia sempre, porque é mais fácil o acesso. Porém, quando você não está alimentado, numa janela pelo menos aí de 12 horas, seu corpo começa a produzir uma coisa chamada corpos cetônicos. Esse processo é conhecido como metabolic switch, quando o seu corpo ele para de utilizar somente a fonte principal como energia e começa a utilizar essa molécula que é bem interessante, tem diversos benefícios ao nosso organismo. Porém, pode causar algumas outras situações não tão legais assim que eu já vou falar sobre isso. Quando esses corpos cetônicos começam a ser produzidos, tem alguns estudos mostrando que melhora a clareza mental, cognição e principalmente o que você quer ouvir, queima de gordura. Os corpos cetônicos possuem diversos benefícios e um deles é a clareza mental, aumento da sua cognição e aumento da sua queima de gordura. E aí nesse ponto você vai falar, Matheus, para tudo, é exatamente o que eu quero, é jejum e bora pra cima. Só que calma, tem mais. Alguns estudos mostram que o jejum intermitente reduz a sua glicose em jejum, reduz a sua insulina basal e reduz a sua resistência à insulina, que estão diretamente ligados ao processo de perda de peso. Quando você tem insulina muito alta, hemoglobina glicada muito alta, glicose em jejum muito alta, isso pode atrapalhar a sua perda de gordura. E quando você faz o jejum, esses parâmetros começam a diminuir. E agora eu tenho certeza que você quer fazer e não importa o que eu vou falar daqui pra frente, certo? Mas calma, o jejum intermitente também melhora o seu perfil lipídico, reduzindo colesterol LDL, colesterol total e triglicerídeos, porque ele faz um processo anti-inflamatório, reduzindo citocinas inflamatórias como a interleucina 6, TNF-alfa e PCR. Se não podia ficar melhor, a partir de 16 horas em jejum, seu corpo começa a fazer uma coisa chamada autofagia, que é basicamente um processo de reparação e renovação celular, onde ele faz uma limpeza das células ineficientes ou até mesmo mortas e começa a fazer um processo novo de geração de novas células. Isso é excelente principalmente para sua longevidade. E tem bastante estudo mostrando esse benefício em relação ao jejum. Bom, nessa tabela que você está vendo na tela agora, a gente vai fazer uma comparação entre os níveis de jejum de 12 horas, 16, 18 e 24 horas, que são mais comuns e mais utilizados de forma geral. Bom, a partir de 12 horas em jejum, começa a ter uma leve melhora da sensibilidade à insulina e início da queima de gordura para a produção de corpos cetônicos, praticamente sem efeitos colaterais e adversos nenhum, se você conseguir seguir certinho às 12 horas sem comer absolutamente nada. A partir de 16 horas começa o processo de autofagia que eu comentei com você, porém a lipólise, que seria a quebra de gordura, seria ainda maior. O processo de cetose, onde você tem a obtenção de energia a partir dos corpos cetônicos, começa a ser ainda maior e auxílio ainda melhor na redução do seu colesterol. Você vai ter um processo de melhora da cognição mental, maior clareza mental, porém começam alguns efeitos adversos e colaterais bem chatinhos, com maior irritabilidade, aumento da fome. Geralmente esses dois estão bem ligados. Quanto mais fome, mais irritado, eu sei que você sabe do que eu tô falando. E aqui uma das coisas que eu ainda vou falar, que talvez seja um dos mais importantes, que seria a queda no seu desempenho, principalmente na atividade física. A partir de 18 horas começa uma autofagia ainda maior, melhor regeneração e reparação tecidual para melhora da sua longevidade, com maior sensibilidade à insulina e ainda menor inflamação, porque os corpos cetônicos já estão começando a agir em maior parte para melhorar esse processo inflamatório,
reduzindo as citocinas inflamatórias. Você não precisa gravar praticamente nada desses nomes, eu estou querendo trazer base para você entender se vale a pena ou não utilizar essa estratégia. Mas a partir dessas 18 horas começa a aumentar as chances de catabolismo, por isso é muito importante ter cuidado com a sua alimentação, mas eu também já vou falar mais a fundo sobre como é a dieta, como você deveria organizar esses alimentos. A partir de 24 horas o processo de autofagia é ainda maior, melhorando e acentuando o processo de longevidade. Porém, não existem muitos estudos em humanos ainda comprovando que 24 horas em jejum seria melhor do que 18 ou 16 horas. E é claro que eu não estou falando para você fazer 24 horas em jejum todos os dias, senão você para de comer e você já sabe, você vai acabar morrendo. O ideal aqui é que você faça geralmente de 1 a 2 vezes na semana no máximo. Tem que ter uma atenção redobrada ainda da sua massa muscular, mas eu não me preocupo com isso, Matheus. Começa a se preocupar, porque talvez quando você chegar no peso que você queria, muita gente acaba focando no peso, quando você chegar lá, talvez você não goste tanto assim do que você vai ver, porque se não tem massa muscular por baixo dessa camada de gordura, quando você ficar magro, você não vai gostar nada do resultado, confia em mim. Por outro lado, a dieta tradicional de comer de 3 em 3 horas acaba regulando a sua insulina. Você não tem picos de insulina durante esse processo. O jejum, por um lado, mantém a sua insulina bem baixa, mas quando você faz a refeição, acaba subindo. O jejum não, mantém a sua glicose estável. Isso gera mais saciedade, você acaba não tendo tanta fome assim, porque depois de 3 horas você vai acabar comendo novamente. Não significa que você precisa comer sempre de 3 em 3 horas cravado. Você pode aumentar um pouco esse intervalo que não teria problema, mas em geral, para facilitar, costuma-se utilizar esse processo de 3 em 3 horas. Durante esse tipo de dieta, a gente tem uma simplificação de todo o processo, principalmente da ingestão proteica, reduzindo bastante os riscos de perda de massa muscular. Eu confesso para você ainda que é o tipo de dieta que eu mais gosto. De novo, não necessariamente ser de 3 em 3 horas, mas sim encaixado no seu perfil, na sua rotina, para você ter prazer no que você está fazendo, conseguir comer tudo que você gosta todos os dias e ter resultados rápidos. Se você quer mais informação sobre o meu trabalho, como que eu posso te ajudar a conseguir perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, de forma rápida e sem sofrimento, o link está aqui na descrição. No fisiculturismo é bem comum utilizar esse tipo de dieta, porque justamente a gente quer prevenir ao máximo a perda de massa magra. Não interessa nem um pouco perder músculo durante o processo de perda de gordura. Tem gente que vai falar que tudo bem, que não vê problema, porém, no fisiculturismo não tem essa ideia. Você também não deveria pensar dessa forma, porque realmente o resultado final não é legal. Temos algumas limitações quando se fala em dieta mais tradicional, intervalada, que você vai ter que fazer 4, 5, às vezes 6 refeições num dia, que seria a limitação de tempo, principalmente, de praticidade. Muitas vezes você está na rua e não consegue parar para comer. E aí você acaba se frustrando porque não consegue seguir certinho os horários e isso pode sim prejudicar o seu resultado. Bom, então qual dos dois seria melhor para você conseguir perder gordura de verdade? Alguns estudos e muitos estudos mostraram que não existe diferença significativa entre as duas estratégias quando ambos estão no mesmo déficit calórico. Se você não sabe o que é isso, déficit calórico seria basicamente comer menos calorias do que o que você gasta diariamente. Então, independente se você fica fazendo 2 ou 3 refeições, ou então uma dieta tradicional com 5, 6, não importa. Em relação à perda de gordura, o resultado seria estatisticamente o mesmo. Bom, aqui a gente está falando especificamente sobre a queima de gordura, porém em relação a benefícios de longevidade, de processos anti-inflamatórios, o jejum intermitente tem o seu valor. Então pode ser que vale a pena você inserir 1, 2 ou 3 dias na semana de jejum intermitente e outros dias a dieta mais tradicional. Isso vai depender da sua aderência. E aqui eu toquei num ponto chave. Não importa qual é a estratégia, importa se você vai conseguir seguir. Vamos supor que a gente chega na conclusão que o jejum de 16 horas é o ideal para você. Mas, nessa janela que você está utilizando, já está fazendo, seguiu, tem seu plano pronto feito para você,
Nessa janela você acaba, vez ou outra, beliscando uma coisinha, acaba sentindo muita fome, está numa comemoração e acaba saindo. O que vai acontecer? Naturalmente você pode acabar deixando de estar em déficit calórico e começar a não ter mais resultado, deixando o seu metabolismo bem lento e com isso não conseguindo ter os resultados esperados, ficando bem frustrado. E aqui eu entro num ponto bem importante, porque não é só o déficit calórico, não é o jejum, não é a dieta de 3 em 3 horas. Um fator comportamental para você entender como que funciona o seu processo é muito importante. Você precisa saber o que você vai passar, como você vai passar e blindar a sua mente para isso. Aí sim, independente da estratégia, você vai conseguir ter ótimos resultados se estiver bem acompanhado. Bom, então se você busca maior performance, menor perca de massa muscular, maior desempenho no seu treino e ainda maior saciedade, não quer ficar irritado tendo fome o tempo todo, a dieta de 3 em 3 horas, ou tradicional, como você preferir chamar, seria mais ideal. Por outro lado, se você busca benefícios em relação à sua longevidade, autofagia e melhora da sua sensibilidade à insulina, o jejum intermitente pode ser o mais ideal, porém a partir de 16 horas. Não recomendo que se faça um jejum de 24 horas, isso pode ser bem perigoso se você não está acostumado. Eu costumo brincar com 24 horas de jejum só com muita oração para aguentar. Eu não sei se você aguentaria, porque eu acredito que não aguentaria fazer 24 horas só se estiver em oração, aí tudo bem. Mas com 24 horas sem comer, não sei de quanto e quanto tempo eu faria isso, sinceramente. Me conta nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha, se você faria o jejum de 24 horas, de 16, de 12, qual que você prefere, qual estratégia você utiliza. Me conta aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor, quero saber sobre tudo que você vem fazendo para entender e aí sim te ajudar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e entendido que mesmo em jejum intermitente de 16 horas, por exemplo, a gente consegue perder gordura e manter a massa muscular sem ter perdas catabólicas. Assim como em dieta de 3 em 3 horas tradicionais, você talvez não tivesse resultado. Não é só comer de 3 horas que dá resultado. Você precisa realmente ter um direcionamento, um plano feito para você e aí sim estar motivado a seguir certinho o máximo possível, independente do que você escolher. E para se manter sempre motivado, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque diariamente eu trago vídeos para te ajudar nesse processo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.